Voltamos para o nosso terceiro e último episódio dessa série. Então a gente fecha aqui? A gente fecha aqui. Na verdade, não. A gente tá lançando, a gente tá abrindo. Nós estamos com essa proposta de continuar refletindo, discutindo e pensando soluções para isso e levando isso para mais pessoas que também querem melhorar, né, no seu campo de atuação, junto a essa visão escolar, família, clínica, saúde, educação emocional. A gente tem essa proposta, não é mesmo, Ronildes, de refletir, de construir. Então, isso aqui é só o nosso pontapé inicial. Então, às vezes a gente joga muita coisa, mas às vezes ampliar nossas conversas, né? Vamos ampliar nossas conversas, nosso discurso acerca desse ser humano aí que é gigantesco de possibilidades, né? Sim. E hoje, mas antes da gente, é importante que a gente enfatize novamente com vocês que esse projeto, notadamente, ele está acontecendo hoje com o apoio da lei, apoio cultural da lei Paulo Gustavo, né? Então, e é pra gente, já dando continuidade, vamos fazer nossa autodescrição, né? Ah, sim. Então, eu sou, né, gente, vocês acreditam que eu tenho que pegar até na minha anotação pra eu lembrar, assim, como... Eu sou uma morena de cabelo cacheado, enquanto a Andressa vai lembrando um pouco ali, ó, desse ser, tá vendo? Sou Ronildes, morena, cabelo cacheado, com luzes. Na verdade, minhas luzes estão precisando ser retocadas, então tá um palmo, mais ou menos, assim, né, da minha raiz. Um pouco abaixo dos ombros, eu tenho óculos, um piercing do lado esquerdo, tô com um casaquinho preto. Tem um telefone aqui do meu lado, um violão, um bloco e um lápis. E o microfone. Muito bom, eu sou morena. Gente, esses dias eu tava loira, uns tempos desses atrás. Agora tô morena, tô finalzinho aqui do loira. Cabelos pretos, tô usando franja, tô usando uma blusa embaixo meio rosé e por cima uma jaquetinha. Um casaquinho florido. Um casaquinho todo florido, também rosé, adoro flores. Estou aqui em frente ao microfone, tem um tablet aqui comigo, tem um celular também, um lápis na minha mão e acho que é isso, né? Sim, é isso. Muito bem. E hoje então, Ronils, nós vamos dar continuidade com a seguinte, já iniciando com a seguinte pergunta e retomando o que a gente finalizou no último episódio. Eu sei o que o meu filho escuta? Será que eu consigo dialogar com o seu universo cultural, com as suas músicas, filmes, seriados, jogos? Qual que é a importância desses papéis na construção de novas notas da mente? Então, agora nós vamos falar muito mais do que profissionais, como mães também, que somos, né? E que, de alguma forma, faz a gente repensar esse lugar de escuta, né? Porque a gente está falando muito de uma escuta que é qualificada. Assim, na verdade, essa terminologia é utilizada muito no meio profissional, no meio acadêmico, principalmente na área da saúde. Mas eu gosto de pensar ela para a vida como um todo. Se a gente realmente tem uma escuta qualificada. Aí eu vou trazer para vocês um conceito que a gente utiliza muito dentro da musicoterapia. Ouvir ou escutar. Como é que eu paro para poder me concentrar em uma música? Eu tenho que ouvir, e aí eu já vou partindo já para a resposta. O ouvir, ele é muito mecânico. O ouvir, ele muitas vezes, ele só passa, ele não fica, ele não ressoa. O escutar, ele envolve muito mais um processo subjetivo, um processo de abertura. Eu me abro para aquela experiência daquele momento. Então, com isso, automaticamente, pode me vir memórias correlacionadas com aquela escuta que eu estou fazendo, pode me vir soluções. Então, quando a gente fala dessa escuta, como que eu escuto meu filho, de repente a gente poderia pensar nisso, não é mesmo? Uma escuta qualificada. Eu estou ali de prontidão para ouvir olha só, tanto que é interessante, né? Tanto que a gente vai para esse lado do mecânico mesmo, mas para escutar o que ele quer dizer para além das palavras. Então você está falando algo, vamos colocar pensando em pauta aqui, o assunto, mas nesse processo, se eu consigo escutar
meu filho. Isso. E aí, acho que você fala algo bacana nesse sentido da maternidade. Então, a gente tá falando da maternidade e de filhos. Então, isso se assemelha a algo da música quando você fala de pauta, que pauta é... Então, filhos são filhos. Uhum. Pais e mães são pais e mães. Então, pensando nesses lugares, é algo como da pauta da música que... sei lá, a pauta é algo que é... Como que é? É única. A pauta é algo materializado já. Então, materializado pai e mãe, materializado filhos. Uhum. E o que traz de diferença? O que vai ser construído ali? Nessa relação, ou nesse filho, nessa filha, nesse pai, nessa mãe? É o que a gente vai ter no final da música, né? Porque cada nota daquele pentagrama, quando a gente fala das pautas, ela é uma altura diferente, é uma frequência. Então, onde eu vou colocar ali, e de acordo com o ritmo, a figura rítmica que eu vou escrever, é como eu vou ter o resultado final da música. Entende? E aí, para eu poder... Gente, vamos filosofar sobre essa questão da pauta. Ela trouxe a gente para refletir. Reflete aí comigo. Vamos lá, vamos lá. Então, quando eu penso na pauta, em algo que já é... Eu gosto de pensar, inclusive, numa visão sistêmica. Por exemplo, a gente recebe, a gente herda da nossa família muitos comportamentos, de certa forma. Então, do ambiente em que eu estou, eu vou me construindo lá na infância. Então, eu acabo, muitas das vezes, a gente fala assim, a criança repete muito o que o adulto faz. Então, eu vou absorvendo, né? Então, a partir do momento em que eu tenho uma pauta, eu tenho algo que já está ali. Agora, o que eu vou fazer com isso? A família a gente não muda. Porém, eu posso mudar a minha forma de enxergar e eu posso mudar a forma como eu vou construir aquilo que eu recebo de herança, a partir de novas escolhas. E sabe quando você me fala, me vem algo, até nessa questão de como que eu escuto meu filho, então eu pensando pai e mãe, tem a sua pauta e o filho tem a sua ali. Sim. Né? Mas... Sabe o que me vem, assim? Meio que recebe em branco, mas tem regras ali, entende? Tá, mas regras de filho e regras de pais. Isso. Mas e aí, quando eu penso nessa ideia de escutar meu filho, não dá pra eu estar na mesma pauta dele. Não. Sabe? Mas e aí, o que a gente vê, às vezes, muitas vezes, eu acho que é essa tentativa de homogeneizar esse espaço. Dos pais querer estar na pauta dos filhos. Né, de estar nesse mesmo lugar. E aí eu acho que não cabe isso, né? E aí você falando isso, eu lembrei, né, quando eu atendo adolescente, e aí ele fala assim, tipo, nossa, não sei por que meu pai quer estar lá, é uma festa nossa, de jovens, né? Aí meu pai ou minha mãe quer parecer ser bacana no meio de, sabe, de um monte de adolescente, assim. E não que os filhos estão lá querendo fazer algo de extraordinário, só querem estar no espaço deles, sabe? E aí... esse movimento de um querer ocupar o lugar, o espaço do outro para tentar fazer uma música em família, produzir notas, não sei, assim, que sentido que tem nisso, assim. Aí a gente teria que pensar já em uma pauta mais complexa, assim, em uma partitura, na verdade, onde cada um assumisse ali uma função de um instrumento musical. Então, o pai, ele assume qual instrumento? O filho assume qual instrumento? Porque aí você tem uma partitura com várias pautas, cada um entra com o seu ali, com o que é construído, mas buscando respeitar, aí que eu falei das regras, respeitar a clave que está ali, respeitar os intervalos melódicos para que não haja dissonância, porém consonância, para que tenha algo harmonioso. Entende? Então, eu acho que... Gente, eu tô amando isso aqui, essa filosofia. Nossa. Mas sempre ele vai estar em harmonia? Quando não está... pode acontecer de ser proposital algumas questões assim que são dissonantes, mas é tão interessante, vamos pensar no nosso ouvido. Se eu tô ouvindo algo que ele de certa forma sai daquilo que é o que a gente vai chamar de terças maiores, de terças menores, de intervalos de quinta, se eu ponho uma notinha ali que foge de repente,
a gente meio que se sente condicionado, de alguma forma, a querer voltar, para que volte novamente até aquela sensação de, opa, isso aí é aceitável. Isso aí é bacana, isso é prazeroso, é bom, isso aí é harmonioso. Porque aquilo que destoa muito causa tensão. Mas funciona? Mas essa música pode existir? Ela pode existir, mas muitas vezes ela chega como um erro no percurso e que você precisa de trazer uma solução para aquilo. Aí vai muita intenção do compositor. Mas para todos? Se você pensar na partitura como um todo, precisa de chegar numa homogeneização, no sentido de cada um na sua individualidade, mas de alguma forma dialogando com o todo, respeitando intervalos. O conjunto. Uhum. Sim, respeitando a linguagem musical. Uhum. Entende? Pois é, então tudo parte dessa coisa da escuta, assim, ter que apurar um pouco mais aquilo que vem do outro ali. E é tão interessante isso que você falando, porque às vezes tem essas discussões de gerações, mas a pessoa que já caminhou mais, os pais, queira ou não queira, muitas coisas ele já experimentou e a gente se sente autorizado e na verdade não é nem só autorizado, mas também assim compelido a ir lá e mostrar para o filho que se você for por esse caminho, você pode ter ou chegar ou ter uma consequência grave nesse sentido. Você acha que a gente está tendo esses pais? Você acha que eles estão se autorizando a isso? Pois é. Eu, Andressa, pensando na minha clínica, eu tenho pais bem responsáveis, assim, muito participativos. Mas eu já trabalhei em instituição pública, em escola também, e que é questionável. Realmente é questionável. Mas aí, quando a gente fala em escola, você tem aquela coisa de delegar. Volta de novo aqui, né? Eu entrego a minha responsabilidade, ou toda a responsabilidade de educação, e eu terceirizo para essa escola. Então, eu tiro a minha responsabilidade. Mas não sei se será que isso seria só na escola, né? Porque dentro de casa, da rotina, dos afazeres, da própria capacidade mesmo de escuta e aí eu falo de alguma certa liberdade mesmo de permitir ou de autorizar que essas crianças ou esses jovens, óbvio, estão construindo, né, suas melodias ali, né, pensando nesse percurso do que eles estão. Mas se eu tenho, como você coloca assim, esses pais que já caminharam, que já têm uma certa... não sei que nome que você deu. Não sei se nome ou algo da música que você traz pra isso, assim, que já tem suas melodias, que já escutaram, que já estão mais afinados em relação a isso, e poderia traduzir um pouco daquilo que eu escutei pros outros. Mas sabe o que eu penso, que você falando assim, tá me vindo aqui, né? A gente tem a música, aquela música que ela é de respeito a esse clã, a essa família, mas não dá pra ficar só ali. Por isso que quando a gente, por exemplo, vai fazer um trabalho novo, a gente pensa muitas vezes num álbum, em várias músicas que vão contemplar e levar, vão trabalhar em cima de um tema específico, né? Então, pensar na música junto ali nesse espaço da família, teria que pensar em mais de uma música. Por exemplo, quando é criança, é que tem muito disso, de que o pai e a mãe precisam, o cuidador precisa realmente orientar, de ensinar, de repetir, de estar ali. Mas o mais desafiante é quando eu entendo que o meu filho, a minha filha, precisa também construir a própria música dele. Sim. Porque eu já dei a base para ele. E eu tenho que confiar naquilo que eu entreguei. E essa música pode ser um tanto diferente da que eu... Construir com ele, e que bom que todos pensassem, que bom que seja, porque o outro é o outro, né? E aí a gente entra nessa questão da maternidade, pensa quanto que isso é sábio, né? Você pensar assim, poxa, isso não só da fala para fora, assim, externalizar, mas internalizar isso e ter muita clareza e compreensão. Eu não fiz o filho para mim. Não é verdade? Então, assim, que bom que ele tá conseguindo compor uma nova uma canção dele. Gente, eu preciso fazer um relato.
fazer um recorte. Eu tô encantada, assim, com o meu filho, porque ele é um dos que, em vários momentos, fala assim, mãe, eu não quero música. A gente sempre teve isso dentro de casa, meu esposo também. Mas eu também nunca forcei. Eu não vou, ele tem um exemplo. O dia que ele quiser, se não quiser. E aí, num dado momento da vida, ele falava, mãe, quando tiver com uns 10 anos, eu canto com a senhora no palco. Eu falei assim, não tem problema. Mas ele já fazia em escola, esses movimentos. Mas num dado dia, ele vai lá e senta lá, tava arrumando, tava envolvido com outras coisas, e ele sentou, escreveu, falou assim, mamãe, terminei uma música, e me mostrou. E um texto enorme, não é aquelas músicas assim que inclusive eu vou trazer de riminha, não, é texto mesmo, porque agora tem um estilo aí rap geek, que eu tô passando a conhecer agora, eu não conhecia, que eles utilizam, eles pegam um seriado que esteja acontecendo, pega a ideia toda do seriado e vai contando histórias dos personagens, ali vai narrando, e tem várias... É muito interessante o projeto. E eu fico assim, e são conteúdos voltados muito para a personalidade. Eles começam a fazer uma leitura da personalidade ali do personagem e vão fazendo correlação, inclusive, consigo mesmo. É muito bacana, eu fiquei encantada. Viagem. E aí, beleza, ele me chegou com esse negócio lá. Ô, mamãe, tá aqui. Eu falei assim, bom, então agora vamos pro próximo passo, né? Porque quem lá em casa manda no violão é eu e o pai, né? Nos instrumentos, na harmonia. Então vamos ajudar a construir. Aí eu falei, Fê, vamos lá, vamos sentar lá pra gente poder construir. Não, mamãe, eu já tenho aqui, peraí. E aí eu ouvi, aí é o trabalho dos pais, de acolher aquela... Pra mim, talvez seja mais fácil, por ser musicoterapeuta. Então, por ser musicoterapeuta, eu tenho muito isso, porque eu não sigo muito aquela coisa regradinha, de estético, que tem que ser assim. Não, eu dou espaço, a voz, eu trabalho muito com a improvisação, então, para que a criança, o jovem, ele se permita expressar, errar e construir. E aí ele trouxe isso dentro do universo do que ele entende. Então, o meu esposo, que é mais voltado para essa parte da gravação, e que na hora de gravar a gente tem que ter aquela coisa do tempo, para colocar os instrumentos. Então, ele entrou mais nessa parte técnica, né? Então, teve aquela coisa assim, mas eu quero assim, mas eu queria tanto assim, né? Não chorando, né? Mas eu queria dessa forma e tal. E ele fala, não, mas então precisa de entender isso aqui. Então, precisa de fazer... Ou seja, houve um diálogo, houve uma escuta antecipada, e houve da minha parte, assim, eu fiquei encantada, porque ele estava trazendo a composição dele totalmente, mas para além do que só da escrita da letra, que era um texto, assim, bem complexo, do meu ponto de vista, para a idade dele, tinha também a parte melódica. E ele só queria assim, faz a base pra mim, só coloca aí o que eu não sei fazer, que é muito da fase que ele tá agora, né? A fase da pré-adolescência. Então, eu penso que é isso, assim, lá na adolescência, com aquilo que a gente vai dando pra ele, vai construindo, ele vai cada vez mais tendo a liberdade de ir e de ir. E a gente, isso só é possível porque num dado momento, foi dado pra ele um espaço de que ele pudesse falar. De que ele pudesse expressar, de que ele pudesse construir algo e a gente validasse. Então, isso é algo do escutar nas entrelinhas? Totalmente. Nossa, mas isso também não é uma escuta de 30 minutos, assim, né? Quanto tempo durou isso, assim? Uma vida toda, eu acho, né? Eu acho que essa vida toda mesmo, dessa oportunidade, que você acreditou, do que ele percebe, vê o que é importante pra vocês, né? Não é? Sim. E nem de forçar. Porque senão vai criar o quê? Não é que não vai entregar, não é que ele não vai participar, porque tem alguns momentos que às vezes a criança não quer ir, mas da condição da família, aquela é a nossa, vamos entrar, por exemplo, religião. Mas eu não vou levar porque ele não quer. Não, aquilo ali é da nossa cultura, hoje você vai absorver isso aqui. Se um dado momento lá na frente não quiser... você já dei. Então, essa é a responsabilidade que eu falo, que aí é a questão do que difere da indiferença. Sim. Que a gente fala tanto assim, o que é essa indiferença? A falta até da expressão do amor. Então, não às vezes a gente pensa assim, não vou forçar nada, não. Lá na frente ele faz, não, peraí, qual que é o meu papel enquanto família? Porque eu também preciso de entregar algo pra ele, até pra construir, porque se eu não entregar, quem vai entregar? Lá fora.
Se eu não tenho essa referência dentro da minha casa, eu sou muito mais envolvido lá fora do que eu imagino. E ele pode pegar lá fora também, né? Mas ele há de saber assim, o que ele vai fazer com isso que ele tá pegando lá fora. Mas né? aí... De quais referências, o que ele vai construir com isso. Porque o que ele traz e constrói a música dele é de fora. Não é algo que é comum e que é de vocês, né? Não é algo que é familiar pra você, não é algo que você e seu esposo senta lá pra assistir, né? É algo que é de fora, é algo que é do social, né? Que as pessoas estão vendo, assistindo, então construindo algo com isso daí mesmo, né? Sim, é tão bonito isso. Mas aí o que eu quero chamar a atenção é da importância também, do tanto que é difícil, na verdade, o tanto, não vou usar essa palavra difícil, é desafiante, do tanto que é desafiante para os pais encontrarem esse equilíbrio, né? Nem tanto fechar demais e nem tanto abrir demais. O que tudo na vida pede pra gente, né? O equilíbrio. Mas eu só consigo isso se eu estou o quê? Na presença, na escuta qualificada. Isso. Se eu faço parte da vida do meu filho, né? Mesmo que seja no silêncio, né? Na ausência de realmente estar ali o tempo todo presente, mas de fazer parte mesmo, de saber algo do que está se passando ali na vida dele, né? Para que eu possa também mediar, auxiliar, em alguns momentos sim, direcionar essas notas, essas melodias, esses ritmos aí, mas que algo dele venha, né? Mas que algo dele surja mesmo. Para isso eu vou ter que abrir mão muito daquilo que era meu, dos meus ideais, das expectativas, do que eu depositei desde quando desejei ter esse filho, o que eu quis para ele, né? E o que eu não queria para ele, né? Isso às vezes vai cair mesmo, né? Eu vou ter que E você sabe que é muito comum, Ronildes, assim, às vezes as pessoas chegarem e me falam assim, tem como eu associar um determinado estilo musical com uma personalidade? E ficaria mais fácil. Os pais às vezes fazem, eu tenho que entender meu filho. E não é assim, uma receitinha básica, é muito mais complexo, né? Assim, porque o que simbolizaria um MPB para mim, possivelmente para você vai simbolizar de uma forma diferente. Né? É claro que a gente pode fazer é muito comum, por exemplo, o som da guitarra, né? Aquela coisa mais assim, rasgada, mais vibrante, de ter uma identificação maior dos pré-adolescentes, dos jovens, porque tem essa coisa assim muito do momento de ir para o mundo, né, do momento de buscar a sua identidade. Então tem alguns instrumentos que têm as suas personalidades que dá para fazer essa correlação que a gente vê que é comum de determinada faixa etária, né? Mas até para isso a gente precisa também de ir para além e não ficar naquilo que a gente falou do rótulo. Aí eu preciso disso aqui porque encaixando aqui eu já vou descobrir, ele funciona assim. E não é muito para além, mas aquilo ali pode me dar muitos indícios. Então, eu saber que o meu filho ouve, por exemplo, o Rap Geek, ou ouve o rock, ou ele ouve a MPB, ou ouve blues, ou ouve o country, tudo isso vai me dizer muito também do meu filho, né? E os filmes que ele assiste, os seriados, isso também vai dizer muito, porque é uma construção, uma alimentação da mente, tudo aquilo que eu vou nutrindo na minha mente, como você disse, eu vou recebendo, e eu vou fazendo as minhas escolhas, né? Então, a partir daquilo ali do que vai sendo nutrido, se eu não tenho um acompanhamento direto, é o que eu tinha comentado, tudo que vem de fora vai ser uma verdade. Uma das orientações que eu muitas vezes faço para os pais é: converse com o seu filho sobre o que tal filme ele está querendo dizer. Qual que é o sentido? Porque às vezes a gente deixa isso muito para a escola, para a igreja, para não sei onde, e a gente não faz esse movimento. A gente está lá, assiste com a criança, com um jovem, mas não para falar, mas o que significou para você? Sim, qual que é o sentido daquilo? Qual o sentido daquilo? Qual a mensagem que traz? Sim. E isso vale para música, isso vale para filme, né? Isso vale para um ato, uma situação, algo de noticiário, né? Para um jogo, para algo da escola, sabe? Para várias situações, para o sentido de ter que acordar cedo, para o sentido de ter que ir para a escola, né? Um diálogo que você pode estar aberto para escutar o que ele tem realmente para dizer, né, em relação a isso, do que é para ele hoje, né? E não a minha verdade do que eu vivi isso há 30 anos. Né, atrás, não dá pra gente, é óbvio, posso trazer do que aquilo era importante e tinha valor pra mim, né, mas o que tem sentido pra ele, pode ter outros mesmo, né, e eu aprender com isso,
né, de algumas necessidades que são fundamentais para mim. Né? E às vezes eu compreendendo qual que é a lógica dele, quais que são os valores para ele nesse mundo hoje, né? Às vezes a gente vai construindo mesmo novas canções. Muito bom, tá vendo? Não, e a gente... vamos explicar aqui, vamos lá. Durante esses nossos encontros, obviamente, que a gente foi tentando e buscando sintetizar algumas coisas, obviamente que não vamos conseguir tudo, porque a gente acredita que precisaria de muitas músicas, Sim. Mas a gente quer tentar, a partir de cada série que a gente lançar, finalizar com o início da construção de uma música, uma canção, né? E a gente fez isso com essa daqui e não vai parar por aqui, mas por isso que a gente fez questão de colocar o nosso violão aqui. A gente está construindo notas, estamos construindo não só notas na pauta musical, mas também na própria notas das nossas anotações. Sim. É isso? E a gente quer compartilhar com vocês. Vamos ver se eu vou lembrar aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá na hora de pensar, cada um tem seu lugar, não dá pra homogeneizar tantas maneiras de pensar. Ai, peraí. Peraí, deixa eu pegar outra. Não seria perguntar errada. O que há do lado de lá? Com essa maneira de pensar? Tem algo de particular. Vamos juntos dialogar e a escuta qualificar, já chegar de rotular, se não for pra melhorar. Que notas tenho construído, consigo escutar meu filho, ou fico na superfície, que lugar eu estou? Gostei dessa superfície, hein? Não é? A refletir, né? Sim. Que lugar que cada um está, né? Nas relações. Nessas relações. Nessa superficialidade, ou na superfície, olhando da superfície, eu acho que tem tantos sentidos, né? Que a gente pode dar para essa palavra, né? Onde que eu estou? Estou na superficialidade, tanto faz e deixa levar, e meus filhos são responsáveis pelos atos dele, e eu tô aqui no meu lugar, até onde eu pude eu fiz, ou estou na superfície olhando, acompanhando e auxiliando naquilo que é possível ali, sabe, ou realmente possibilitando que ele possa avançar, né, além da superfície ou para outras superfícies, não sei. E eu acredito que até para eu conseguir ultrapassar a superfície, eu preciso de alguma forma me aprofundar, né? Até para ter empatia do que a gente tinha pontuado em outro momento, né? Da importância disso. É impossível conseguir ter empatia com outra pessoa se eu não consigo me aprofundar, consigo de alguma forma colocar nesse lugar do outro, mas não estando no lugar do outro. Uhum. E mais uma vez volta naquele ponto, né? Se eu aprofundo mais também, o que pode acontecer? Eu perco os meus próprios limites, né? Ou igual a gente fala assim, quando você, no meu caso, né, fui trabalhar com saúde mental, eu precisei de encontrar um espaço seguro ali, né? E obviamente que o autoconhecimento me permitiu muito isso, de saber aquilo que era meu e aquilo que não era meu, e o que era meu eu tinha que cuidar. E a empatia passa por isso, em algum ponto, né? Se ressoa em mim, aquilo em algum lugar pode ser que seja meu e não do outro, e se é meu, o que eu faço com isso? Sim. Né? Então, e mais uma vez vem essa questão, né, do saber dosar. Nem tanto raso e nem tanto no fundo. Transborda, né, quando a coisa é demais. Aí mora o perigo, né? É verdade. Que bom. Acho que valeu a pena, né, Ronildo? Acho que a gente conseguiu introduzir bacana sobre essa temática que a gente trouxe. Eu acho que é no sentido de que eu acho que a gente conseguiu não fechar, né? Eu acho que conseguiu pensar que precisa ser algo construído mesmo, de acordo com cada história, com cada
Isso. Aí faz sentido com o nome da série, né? Notas de uma mente aprendiz. Sim. Porque nós nos colocamos aqui nesse lugar também. Eu não sei, a Ronilda, na minha infância, aquela coisa, né? Nossa, eu quero terminar logo o 2º grau, aí eu quero fazer faculdade. E aí você pensa assim, não Como vou se fosse estudar o fim. nunca mais. Assim, claro que cada profissão tem a sua realidade, mas eu acredito muito que aqueles que entendem que há sempre algo a aprender, você se torna um diferencial no campo onde você se atua ali. E mais ainda, assim, há algo muito a aprender agora, quando a gente está falando nesse sentido de diagnóstico, de várias patologias surgindo, sabe? De várias questões, a sala de recurso não, professor de apoio ou não. A gente está aqui fechando do que há de certo ou errado nisso, sabe? Acho que a gente tem que estar formulando perguntas do que está acontecendo, né? Com tantos movimentos aí, de, como você bem pontuou, assim, necessidade de implementar várias leis que fiscalizem o processo, se está acontecendo de maneira onde todos estão tendo seus direitos garantidos, sabe? Mas aí, para isso a gente precisa estudar mesmo, né? É isso. Você quer deixar alguma mensagem pro pessoal, então, que teve com a gente nesses 3 episódios? E se vocês não tiveram os episódios anteriores, vão lá, confira, acho que vale a pena a reflexão. Procure a gente, tenha novas ideias, né? Traga também as ideias pra gente, nos questione, né? Convide a gente para conversar, ampliar mais a conversação sobre. Sim, porque como a gente colocou lá no primeiro episódio, essa parceria não começa de agora, assim, a gente já se encontrou há uns bons anos atrás, mas põe anos nisso. E a gente já falava de um desejo, né, assim, de olhar para não só a questão da reabilitação, mas a prevenção, a promoção, né, e que tá ali, a gente sabe que tá aqui na base, na educação, no início da vida, no meio da vida, não que lá na frente o adulto não tenha o seu grande significado, porque tem muita coisa que mesmo que os nossos pais acertem muito, vai ter coisa ali que de certa forma para nós não vai fazer sentido. E é importante a gente cuidar disso ali na frente. Então não é que a gente está querendo prevenir para não ter problema nenhum na fase adulta, não é isso, mas é para chegar numa fase adulta em um lugar de consciência muito mais ampla e lidando muito melhor com as suas emoções, com a ansiedade, sim. com os sintomas, conseguindo identificar os sintomas quando eles surgem, procurando ir lá na causa. E porque tem muitas coisas que vão fazer parte do processo mesmo. Da vida humana. Claro, a própria maternidade, o que a gente sempre vem falando, é como se ela fosse, nossa, aquela romantização. Não, gente, é árduo, é penoso, a gente cansa mesmo, né? E não tem, às vezes, nome a ser dado pra isso, é cansaço mesmo, sabe? É fadiga, é exaustão, é isso, sabe? Que é comum mesmo, né? Do processo. Justamente. Então, da aposta. Vamos aí contribuir nessas notas de uma mente aprendiz. A gente convida você também para ser aprendiz como a gente e construir novas notas, não é verdade? Por aí. Isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, um abraço para vocês e logo, logo nós estamos trazendo para vocês uma nova série que é também pensando em um outro espaço, mas não deixa de ser também parte disso aqui que a gente conversou, né? Saúde mental. Isso mesmo. Promovendo. Beijo. Gente. Tchau, tchau. Tchau.